os marqueteiros hoje eles têm o comportamento de efeito manada. O pessoal entende agressivar como aumentar o tamanho da promessa, ou o tamanho daquilo que você está usando. Daqui a pouco, emagreça 100 quilos em 24 horas dormindo e comendo pizza. Completamente inacreditável. A coisa assim mais perigosa do digital é se acertar de primeira. Quando você acerta de primeira, você faz muita grana. E, cara, a sensação de quando você tá escalando e tá fazendo muita grana é que, tipo, porra, isso aqui é infinito, é dinheiro infinito. Mas não é. Se você não calcular o risco e não se estruturar como empresa no período de vaca gorda, quando a vaca magra vier e ela vai vir, você vai ser engolido. Eu sempre quis ser rico pra caralho e ter muito dinheiro. E eu não desisti justamente por causa disso. Se eu não desse certo no digital, eu ia dar certo em qualquer outra área que eu me propusesse, porque eu ia fazer até dar certo. Muito bem-vindo ao Papo de Escala. Eu sou Gabriel Breyer, sócio fundador aqui da Escala Independente, e a gente vai estar falando um conteúdo brutal para você hoje, que você vai se assustar, mas antes deixa eu te apresentar o meu sócio, o Matheus Perino. Seja muito bem-vindo, meu lindo. Muito obrigado, meu amor. Prazer, a gente tá aqui hoje. Vai ser animal, nosso co-host aqui. Se apresenta um pouquinho pra galera. Meu nome é Matheus Perino, eu sou copywriter, fui gestor de vendas por muito tempo, treinador de call center e atualmente sócio do Breyer na Resposta Direta. Beleza? Na Escala Independente. Boa! E hoje a gente tá com um monstro que eu conheço desde 2018. Lá na época que ele trabalhava na VDN. É um cara que construiu, galgou um nível de carreira muito foda. E ele fala demais sobre criativos. Obviamente não é à toa que a gente está com ele também junto aqui, fazendo um papel absurdo dentro da empresa. Marconi, obrigado por estar com a gente, meu lindo. Ah, tamo junto. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Primeiro pelo convite, né? E, cara, espero contribuir muito com a galera que tá assistindo esse podcast, mas também tem um papo maneiro aqui. Boa. Sensacional. Meu lindo, vamos lá, vamos com um clássico. O que tu acredita que faz sentido hoje dentro do mundo que você vem executando, da parte criativos, falando, etc, adicionando SPA e tudo mais? O que você acredita que mais faz sentido para a pessoa escalar, já que estamos no Papo de Escala? Cara, eu acho que a coisa mais absurda que alguém pode fazer em se tratando de criativos é entender o que o público já está consumindo. Você não tem que criar um negócio novo. Inclusive, tem um negócio que eu chamo de a fórmula do criativo, né? A fórmula do criativo campeão, que basicamente criativo para ter um criativo campeão, você precisa de um criativo validado e você precisa fazer novos testes ali de gancho, de formato e de avatar. E aí, quando você domina, entender quais são os elementos que o lead está consumindo, você consegue entrar nos formatos que performam e a sua assertividade geralmente fica muito mais alta. Boa. Perinão, tu já fez mais de 1 milha por dia. Quantos criativos de Facebook você precisava testar para chegar nesse nível de resultado? Cara, é uma doideira, porque esse tipo de resultado, ele vem da constância e da quantidade de acertos que você é capaz de acumular e depois entender o porquê que acertaram isso, né? Então, assim, a minha escala brutal, ela veio de 6 criativos, praticamente. Somente 6 criativos. Todos eles eram extremamente nativos da plataforma, então não eram criativos com edição pra caralho, não era criativo cheio de coisa. Era criativo de uma pessoa falando direto pra câmera e compartilhando com ela um descobrimento, um depoimento de uma mãe, um depoimento pessoal dela. E respeitar a plataforma, ela foi fundamental, né? Então, eu acho que, assim, o responsável realmente é o cruzamento de dados e o aproveitamento dos criativos que não deram bom para misturar a fórmula. Em média de mercado, lindão, o que tu enxerga hoje para um cara que quer fazer 1 milha por dia, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos com direct response? Quantos criativos tu acredita que ele necessita dentro do Facebook para atingir esse resultado? Cara, se o cara... Pergunta difícil, vai começar, né? Se o cara tem, assim, ó... Vamos fazer uma conta. Pra você tem, por exemplo, uma média de R$1.000 por venda, né? Você ganha R$1.000 por venda, que é geralmente a média de CPA que a galera tem. Então, pra você fazer 1 milhão, você precisa de 1.000 vendas. E um criativo que faz 1.000 vendas, claro, dentro de um CPA ideal, esse criativo, ele precisa aguentar dinheiro. Então, assim, se você começa a testar, sei lá, vários criativos que não tem tração, que não tem performance e naturalmente você vê que um caminho de criativo não tá virando dentro do nicho, e que é um erro muito comum que a galera comete, por exemplo, ver uma pessoa falando pra tela
e fica só naquele tipo de criativo. Ou abre a biblioteca de anúncios, olha para a biblioteca e tenta fazer igual ao que está na biblioteca, sem entender que talvez o que está na biblioteca não está performando como deveria. E o que está performando, na verdade, é, por exemplo, o tipo de vídeo que está viralizando no TikTok ou a trend no Twitter que o público às vezes consome. Às vezes, por exemplo, os assuntos que vão estar em alta, a maioria dos assuntos que vão estar em alta, eles começam no Twitter, né? Lá que é a central da fofoca global, né? Da internet. Então, assim, acertar bons criativos, principalmente criativos de 7 dígitos, ele não está em copiar uma tendência, ele está em se antecipar às tendências. Sim. E quem é bom de prever esse movimento, geralmente é quem consegue escalar muito rápido. E você acredita nisso de tendências assim? Nós sabemos que em termos de viralização e de escala, a galera do orgânico são as campeãs, né? Tipo as influencers, a galera, as Virgínia da vida, certeza. tudo. São a galera que realmente ditam as regras em relação a isso. Assim como que a galera do dropshipping, eles ditam tendências de mercado, né? Tendências de posicionamento de páginas, tendências de posicionamento de oferta. As influencers também ditam isso em relação a conteúdo orgânico. Claro. A galera do marketing digital tende a olhar a biblioteca de anúncios, esse tipo de coisa, a quantidade de criativo duplicado e isso. Você tem algum esquema que você faz, algum tipo de conteúdo que você tenta fazer para espionar esses conteúdos orgânicos, ou você age como um nativo dentro da plataforma? Como que você dá uma dica para a galera achar esses conteúdos orgânicos? Cara, eu acho que assim, a primeira coisa, eu acho que para você espionar conteúdo orgânico é o mais básico de todos. Você entrar, por exemplo, no YouTube e pesquisar como um lead pesquisaria. Sim. Sobre aquele assunto. E a mesma coisa dentro do TikTok. E para quem não, né, para quem ainda não se ligou, o TikTok ele tá se tornando uma fonte de pesquisa tão grande quanto o Google. Sim. Então, assim, por exemplo, as pessoas elas já entram no TikTok hoje ou para consumir dopamina ou para receber conteúdos rápidos sobre um determinado assunto. A minha mãe mesmo falou recentemente, nossa, eu tava querendo estudar sobre milhas e aí eu comecei a pesquisar um monte de coisa no TikTok e começou a aparecer só vídeo de milhas. Então, assim, esses vídeos de milhas que gerariam interesse nela, com certeza, se ali no meio tivesse um anúncio, ela se interessaria em comprar. Sim. E isso surgiu por quê? Porque ela procurou conteúdo sobre aquilo. Então, quais são os tipos de conteúdo as pessoas estão consumindo ou estão buscando consumir? Por exemplo, um nicho que hypou muito ultimamente é o nicho de memória. Sim. No nicho de memória, a gente tem basicamente 2 públicos. O idoso, que tem medo de perder a memória, que desenvolveu o Alzheimer, e tem o cuidador, que já cuida de alguém com Alzheimer. E quando você tem uma VSL que conversa ou com um ou com outro, você naturalmente vai fazer criativos que conversam mais com um público ou mais com outro. Certo. É por isso que, muitas vezes, o pessoal olha ali e vê lá no curso algum mentor, alguém de uma mentoria falando assim, determinado nicho só vende para 45 anos mais, só vende para 50 mais, porque ele está falando com aquela galera em específico. Sim. Agora, se você acertar a comunicação tanto do seu criativo quanto da sua VSL para outra fatia de público, aí a coisa já vai mudar. Sim. Então, por exemplo, o nicho de memória não vende só para quem tem mais de 55 anos. Vende para quem tem 30, 35. A mesma coisa em emagrecimento. Emagrecimento não vende somente para quem tem acima de 40 anos, 45 anos. Uma menina de 20, 25 anos... Menina não, né? Mas, tipo, uma mulher de 25 anos, ela quer emagrecer da mesma forma que a outra. Só que ela não consome, por exemplo, uma notícia do Dr. Foster falando esse é o segredo para emagrecer, ou uma Oprah, ou qualquer outra coisa que seja falando para a câmera. Uma mulher de 20, 25, talvez ela vai ver uma receitinha da blogueira falando, esse aqui é segredo para emagrecer. Cara, isso parece uma coisa tão, entendeu? Tão óbvia que todo mundo fala, mas é impressionante como a galera não absorve o quão obrigatório isso seria, sabe? Porque, tipo assim,
Você tá falando de públicos que não consomem. Foi que nem quando eu fiz a VSL, pus uma determinada lead lá, né? Dos 60 minutos. Eu não coloquei porque eu gosto. Eu coloquei porque aquele meu público consumia aquela merda, entendeu? Perfeito. Então, Sim. tipo assim, eu fui lá e adaptei o programa. E eu vi muitas pessoas colocando 60 minutos em lead de emagrecimento, em lead de ED. Sendo que é um público que não consome aquele tipo de Não material. conecta, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, mas é que o cara, ele aprendeu que assim, pega um conteúdo de uma VSL e transmite para outra, de um criativo e transmite para outro nicho. Só que ele não consegue entender que para você fazer esse tipo de conexão, você precisa saber com quem se conversa. Sim. E outra coisa que a galera não leva em consideração é que é o seguinte, o criativo, ele tem que segmentar públicos porque as pessoas agem pelos motivos próprios. Tipo, a menina de 20 anos que quer emagrecer não é pelo mesmo motivo que a senhora de 60 anos quer emagrecer. Exatamente. Talvez a senhora de 60 anos, ela tá com problema na perna, ela já tá com aquilo outro, ela nem quer só ficar tão linda, ela nem quer ficar tão chamativa pro marido dela, porque ela já tá com 60, 70 anos. É diferente do motivo que a mina novinha emagrece, entendeu? Sim, Boa. mas sabe qual que é o problema, assim, na minha opinião? É que os marqueteiros hoje, eles têm o comportamento de efeito manada. Total, Então, total. tipo, pô, na época do Lift Gold, 2018, o assunto era, cara, pra você fazer criativo bom, você tem que bater na dor do cara. Sim. E aí você via, por exemplo, o criativo quase humilhando a pessoa. E com promessas absurdas. Por quê? A gente ia sempre na linha de agressivar. Só que o agressivar não a galera não entende como fazer uma promessa mais sexy ou uma persuasão. O pessoal entende agressivar como aumentar o tamanho da promessa ou o tamanho daquilo que isso não você está existe. usando. E começa assim. O meu truque do sal rosa emagrece 5 quilos. Aí o outro, pô, você tá prometendo 5, então eu vou colocar 10. Aí o outro vai com 15. Daqui a pouco, pô, emagreça 100 quilos em 24 horas dormindo e comendo pizza. Pô, completamente inacreditável. E beira o irreal, né, na verdade. Total, Beira o irreal o tempo e a inteiro. galera começa a entender que é uma bosta, Que né? não funciona. E da mesma forma tá acontecendo hoje. Só que hoje não é mais com promessa. Hoje a galera tá agressivando na prova. Na forma de provar que o seu mecanismo é bom. Sim. Então, começou com em 2023, acho que foi o Pura Vive ou X-Pure, que a promessa principal dele era literalmente fazer emagrecer dormindo, né? Tinha toda uma história de mecanismo. E a prova que foi usada era literalmente uma mulher que usou isso e emagreceu muito rápido. Mas era uma mulher comum, era uma pessoa comum. O que fizeram para sofisticar isso? Colocaram um médico. Depois do médico, uma blogueira. Depois de uma blogueira, quem tem mais autoridade que um médico e que uma blogueira? famoso. O médico do famoso. Do famoso. E aí começou a vir aquela onda do médico da Oprah, o médico do Elon Musk. Só que se o próprio Elon Musk ou a própria Oprah viesse, aí o mercado tá nessa fase. E qual que é o próximo Hoje. degrau agora? O próximo degrau é o quê? Vai, sei lá, Deus vai descer do céu com um saco de Vai sal rosa. ressuscitar quem morreu pra provar. Deus vai descer do céu com um saco de sal rosa, é maravilhoso. Entendeu? Não tem como. Não tem como. Simplesmente é inacreditável. Não dá pra sofisticar. E soma isso com, assim, uma leitura que eu tô fazendo do mercado e até uma previsão meio que teoria da conspiração, né? O mercado, a cada 2 anos, muda o padrão. E ele só muda porque as plataformas obrigam que as pessoas mudem. Porque pensa o seguinte, a cada 2 anos tem eleição. Sim. No Brasil, nos Estados Unidos. Sim. E quando tem eleição nos Estados Unidos, o mundo todo sofre ali, porque as regras que valem nos Estados Unidos valem no mundo todo. Só que aí tá todo mundo nessa, agressivando e chegando no teto. Chegou no teto, a Oprah, o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Donald Trump, enfim, promessas cada vez mais absurdas e provas cada vez mais absurdas. As plataformas vão começar a gerar bloqueio em massa, em todo mundo fazendo isso, porque meio que se torna um padrão e eles aprendem o padrão muito rápido, mas também porque eles deixam essas coisas rodar, porque eles ganham grana com isso. E depois vai entrar a grana do político. Só que quando entra a grana do político, que a parada muda, porque o político, ele chega com um caminhão de dinheiro. Sim. Muito maior que os anunciantes de hoje. E é tipo assim, por exemplo, você hoje, vamos falar de eleição no Brasil, você hoje quer se candidatar pela cidade de São João do Manteninha. Quantos habitantes tem São João do Manteninha? Pouquinho. Não deve ter, sei lá, 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, sei lá qual o tamanho Não tem dessa nem cidade. isso, Mas chega um deputado, um vereador querendo se eleger ali, um prefeito que vai gastar 500 mil
em 2 meses em São João da Monteninha. Como que você vai competir, sendo que tem prefeitos em literalmente todas as cidades e mais de um candidato concorrendo para conseguir se eleger? Então a plataforma literalmente tira espaço de anúncio, porque a plataforma ela vende espaço publicitário, como se fosse um outdoor na sociedade. Sim, perfeito. Só que infinito na tela dos celulares de todos os usuários. E ela mostra para quem tá disposto a pagar mais. Então ela vai falar assim, cara, você tá me pagando aí, sei lá, 50, 60, 100 reais pra eu mostrar isso aqui pra 1.000 pessoas? Beleza. Mas tem um político me pagando 500. Então, vou te bloquear, você tá fora, não quero mais saber de você aqui, porque depois você vai voltar com o rabinho entre as pernas mesmo, eu deixo você rodar essas suas ratarias. E aí fica o pessoal 3, 4, 5 meses sem poder faturar no ano, porque não tá conseguindo aprovar nada. Aconteceu em 2018, depois 2020, 22, 24 tá mais fresco na mente das pessoas e vai acontecer de novo em 2026. Sem dúvida. Para quem não conseguir se adequar. Tanto no formato de criativo, quanto na forma de colocar isso dentro da plataforma. 2 coisas que tu falou, que uma delas, inclusive, eu uso muito, que é o TikTok. Eu fui pra Balneário esses dias, e aí eu queria almoçar e jantar em alguns lugares, eu pesquisei pelo TikTok aonde comer. Então, é uma parada que, eu não sou o cara que seria da geração TikTok, mas mesmo assim eu consumo parada lá dentro. Sim. Então, imagina, pra quem já viveu, já nasceu dentro da plataforma. Deve ser um modelo de uso muito maior. Então, obviamente, se atentem a isso. E a segunda coisa, cara, eleições sempre, eu anuncio desde 2016. Eleições sempre foram um problema. Sempre. E nunca vai deixar de ser diferente. O que acontece? É triste dizer isso, mas as pessoas são burras. Em resumo, você é burro. Por quê? Você sabe que o negócio vai acontecer, você sabe que a parada vai acontecer da mesma forma como sempre aconteceu, você continua numa mesma plataforma, sem diversificar suas fontes de tráfego, sem se precaver para fazer diferente, para continuar rodando, fazendo a mesma merda de sempre. E, obviamente, seu resultado vai ser o mesmo de sempre. Então, se você não mudar e não começar a abrir um pouquinho a sua mente, automaticamente você vai cair na mesma coisa a cada 2 anos. Nosso caso, por exemplo, está abrindo 6 fontes de tráfego. Por quê? Porque se uma der uma balançada e não conseguir anunciar nela, a gente vai focar na outra e vai escalar mais a outra. É uma coisa lógica. Você tem que diversificar e minimizar risco. Se você não fizer isso, você vai rodar, você vai cair, não tem como ser diferente. Agora, você viu que ele começou falando assim, não, nós vai descer lá pra BC e eu peguei o TikTok e procurei o melhor restaurante pra gente comer. Tipo assim, cara exibido, né? Calma aí, deixa eu só mostrar um bagulho aqui, tá ligado? Deixa eu só mostrar que eu vou descer pra BC e nem preciso esperar o finalzinho do ano. De chinelo. Mas, cara, esse mercado é o que você falou, cara. Você falou do efeito manada e é uma coisa muito louca, mano. Porque eu não sei se é um mercado que tenta colocar na cabeça da galera que eles são empresários jovens, mas eles não são. Errou! Entendeu? Errou feio, tá ligado? Tipo, essa molecada não é empresária, tá ligado? Porque assim, o empresário, ele é o cara que ele arca com as responsabilidades dos seus próprios atos, é o que arca com a responsabilidade dos atos dos teus funcionários. Esse tipo de movimento, ele é de quem dá as cartas que ele aguenta tancar. Sim. Só que, por exemplo, é um mercado que ele virou, não sei em que época, se foi na do Fint, que época que foi, que ele virou pra renda extra. Sempre foi, mano. Sempre foi, tipo, uma renda extra. Mas assim, e depois que ele virou pra essa porra dessa renda extra, que você começou a prometer que o cara ganha, que o cara não sei o quê, que você começou a se responsabilizar pela incompetência empresarial do cara, tá ligado? Eu acho que a bosta começou a acontecer. Porque você tá sempre esperando um novo truquezinho. Total. Tá ligado? Sim. Aí, tipo assim, o cara nunca aprendeu a pensar por ele mesmo, mano. Tipo, pensar ou entender padrões. Porque o empresário, cara, não importa a área, mano. O dono da quitanda, ele entende o padrão do público que compra coisa na feira dele, tá ligado? Sim. E ele, dentro desse padrão, ele se adapta. Ele não fica truquezinho, não sei o que, tal, ele se adapta. E o mercado digital não é um mercado que se adapta. O mercado digital é um mercado que ele depende de uma nova dica pra aí sim resolver... Seguir o efeito manada. Exato. Que o Marconi falou, né? Que ele fala que agora vai resolver o problema da bosta dele. Agora, conta pra nós, da onde que... De verdade, assim, que é o que eu digo que a pessoa tem que... A gente tem que descobrir a essência da pessoa, porque favorece pro raciocínio lógico do que a pessoa pensa. Da onde que vem esse teu lado tipo assim, de dar as cartas, mano? Porque assim, você fala de um assunto que poucas pessoas falam. Exato. Sim. Então, tipo assim, de algum lugar você tem isso. Não necessariamente você precisa aprender com alguém, sabe? Isso é uma coisa muito louca. A galera tende a achar que você precisa sempre estar aprendendo com alguém. E na verdade, não. Tem um livro chamado Zero to One, do Peter Thiel, que, cara, eu acho que foi a melhor leitura do ano, né? Ele fala que,
Tipo, a inovação, ela surge de duas... Nossa, deu um eco, né? Tipo, um negócio assim. Tipo, a inovação... É a voz de Deus, fica tranquilo. A voz de Deus. Ele tá descendo com sal rosa, tá tudo certo. Ele tá gravando uma VSL, Ah, tá certo. Entendi. Mas assim, ó, no livro Zero to One do Peter Thiel, ele fala sobre inovação. É um livro sobre inovação. Por quem não sabe, o Peter Thiel, ele foi um dos fundadores do PayPal, junto com o Elon Musk e etc. E ele fala, ó, a inovação ela pode acontecer do 0 ao 1 ou do 1 ao infinito. Do 0 ao 1 é literalmente você criar coisas novas e você vai fracassar na maioria das tentativas. Só que geralmente os fracassos, eles acontecem rápido. Uma coisa que já começa ruim, ela vai tender a ser ruim. E uma coisa boa, ela já começa boa. Então, o que a maioria faz? A maioria não vai do 0 ao 1, porque do 0 ao 1 a recompensa é muito baixa. Muito baixa. Você literalmente sai do 0 e chega no 1. Do 1 até o infinito, a recompensa é andar de Porsche, é Mercedes, é o que a galera quer. Qual que é a diferença? A diferença é que do 0 ao 1, você tem o 1 antes de todo mundo. Então, você sai na frente. E aí vem um monte de modeladores atrás copiando aquilo que está funcionando. Sim. Então, assim, as empresas, as pessoas que trazem uma coisa nova ou que estão sempre testando e encontrando as melhores formas, geralmente são essas que escalam. Sim. E as que escalam mais rápido. A gente vê o exemplo, vou até citar nomes aqui, né? Tava todo mundo rodando o nicho de ED nos Estados Unidos. Meio que começou ali naquela onda do Bustaro e etc. Daí, veio lá o Alphabytes, etc. ali com começo de 2024. Daí o Derek trouxe aquela VSL do Turmeric Hack com o Lipozen, produto do bife, e vendeu bem pra caramba. E deu muito bom, e aquela VSL foi uma das VSLs que mais converteu e mais escalou naquele período. Passou-se algum tempo, o Bruneira escreveu aquela VSL da japonesa, de diabetes. A VSL que todo mundo copiou, né? E o que aconteceu? Quem criou a VSL saiu na frente, vendeu pra caramba, escalou. Naturalmente, quem pegou o hype muito rápido, modelou também, escalou, não tanto quanto quem criou. E aí depois veio a onda da VSL de memória. Ninguém rodava nicho de memória. Daí veio tu e montou uma VSL do nicho de memória. Começou a escalar muito, aí a galera, pô, nicho de memória tá fresquinho. Mas qual que foi o detalhe? É que do 0 ao 1, quem criou do 0 ao 1, saiu na frente e escalou mais que todo mundo. A maioria das pessoas vai do 1 ao N, do 1 ao infinito. E não tem aquela inteligência de criar algo do 0 ao 1. Qual que é o problema disso? É que quando você não tem uma habilidade de inovação e de criação, geralmente você fica refém de ver o que os outros estão fazendo. E sobre esse lance, assim, eu até perguntar pro Breyer também, que ele tem experiência com educacional pra caralho. O quão você acha que isso é possível de desenvolver? Porque a gente conversa muito sobre o que é mapeável ou não em processo, sabe? E eu falo pra ele que sempre existe uma coisa que eu não consigo mensurar e não consigo passar pra frente e eu não consigo ensinar ou pensar como vamos ensinar isso, que é o... Sabe aquela sacada? Sim. Que você fala, puta que pariu. Mas o que é isso? Eu acho que é... Como que você facilita, na minha opinião, facilitar que as pessoas tenham esse estopim? Cara, você precisa consumir muito conteúdo de tudo, mano. E a galera, normalmente, nesse mercado, é uma galera que, velho, vocês precisam parar com isso, cara. Que você quer tirar a molecada da escola, mano. Aí você vai criar um monte de ratazana, pô, porque a molecada não termina nem o colegial. Você não é capaz de terminar o colegial, de gostar da escola, você vai ser capaz de desenvolver algo novo, mano. Não, tanto que, tipo assim, na época tem um cara que chama Engenheiro Léo, né? Ele fala muito sobre política, entre outros assuntos. E uma das coisas que ele mais fala é: todo adolescente é, em essência, um idiota. Um idiota. E por que o adolescente é um idiota? Primeiro, por causa do córtex pré-frontal, que não está desenvolvido, etc. Mas todo mundo já se fez o questionamento do tipo: pra que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida? Sim. Cara, de fato, você não vai usar isso pra nada. A não ser que você trabalhe em alguma coisa específica que necessite. Que use talvez uma profissão muito específica dentro da engenharia de alguma coisa. Mas na maioria das pessoas não vai usar fórmula de Bhaskara, mitocôndria. Mas para que serve a fórmula de Bhaskara e a mitocôndria para um adolescente? Para que ele aprenda a lidar com problemas, e não só problemas reais, mas problemas irreais, e que ele desenvolva a capacidade de raciocínio para resolver esses problemas. E isso sim é a habilidade mais importante de
qualquer empreendedor. Sim. Seja um iniciante, seja um que já faz milhões. Todos os empreendedores que sabem analisar os problemas, tomar boas decisões em cima desses problemas e resolvê-los, esses têm sucesso. Os que têm sucesso. E esse start aí, ele é uma coisa muito louca, né, mano? Porque se você não tem repertório, como que você junta as peças na tua cabeça? Aí que é foda. Um maior ponto que eu enxergo é que as pessoas não conseguem tomar decisões. Por quê? Porque elas não viveram, porque elas não passaram por aquilo e é feito Dunning-Kruger. Quando você tem 0 de conhecimento, você vai ficar ali embaixo sem ter a mínima noção de confiança. Mas você adquiriu 1 de conhecimento numa escala de 0 a 10, você tem o maior nível de confiança de todos. Você vai voltar a ter um nível de confiança mais ou menos parecido quando você tem 9 de conhecimento. Enquanto isso, você fica numa zona, num vale com uma confiança muito baixa. Literalmente o gráfico faz assim, ele sobe, desce pra caramba ali no 6, pra depois começar a subir de novo. Então, você tem um nível de autoconfiança quando você não sabe porra nenhuma sobre aquilo. Sim. E aí é onde você comete a maior impulsividade possível e faz as maiores cagadas. A gente vê isso dentro de várias operações, a gente vê isso em várias pessoas que são muito empolgadas porque eles acreditam e têm um nível de confiança muito extremo. Só que, cara, não tem um planejamento de risco, não pensam em nada, são totalmente imaturos e irresponsáveis. Não assumem nada. O próprio Pedro já falou disso. Não são empresários, são pessoas que brincam de renda extra achando que o mundo de empreender na internet significa jogar no tigrinho. Então, cuidado, porque isso não é tigrinho, isso tem consequência sim, e já vi gente, inclusive, tendo que pagar multas muito altas. Não chegou a ser preso, mas teve que responder judicialmente. Então, cuidado. Não, e doido o bagulho... Pode falar. É tipo aquela coisa do... Quem tem medo não dirige BMW, né? Mas, cara, é a coisa mais comum no mercado você ver... Não só gente nova, mas até gente mais velha, gente que acerta aos 30, aos 40 anos uma oferta, escala e depois quebra, não tem grana, se fudeu no mercado. Nossa, isso é comum, hein? Vimos alguns, né, Marconi? Vimos alguns. Nossa, vimos alguns. E qual que é a situação? Eu acho que a coisa mais difícil no digital, a coisa assim mais perigosa do digital é se acertar de primeira. Por quê? Quando você acerta de primeira, você faz muita grana. E, cara, a sensação de quando você tá escalando e tá fazendo muita grana é que, tipo, porra, isso aqui é infinito, é dinheiro infinito. Mas não é. É fácil demais. É fácil demais. Qualquer coisa eu acerto outra. E aí, pum, veio o Alex Knowles. Uma vez eu tive um papo sobre ele com isso. Inclusive, eu acho massa convidar ele pra um podcast desse, né? Mas o Alex Knowles falou comigo um papo sobre isso. Ele falou, mano... Pô, agora que você tá começando a acertar bem e tal, isso no começo, quando eu tava começando a estourar minha linha educacional, ele faz reserva, porque a fase da vaca gorda, ela te ilude, a vaca magra sempre te engole. Se você não tiver reserva, ela vai te engolir. E é o que acontece com 99% das pessoas, sabe? Quando você tá escalando, vendendo e pá, aí você já quer comprar uma Porsche à vista. Vou comprar a Porsche à vista porque aqui escala. Vou pra Dubai. Se bem que pra Dubai não é tão caro assim, né? Mas tipo, vou pra Dubai, vou meter o louco, vou fazer tudo. Cara, primeiro você acerta, você monta um negócio e aí sim você começa a meter o louco, né? Em cima do dinheiro que você tá ganhando. Por quê? Porque você constrói um negócio com previsibilidade. E não só, tipo, acertei uma oferta, fiz 1, 2, 3, 5, 10, 100 milhões de reais e, pô, em 2018, as 2 maiores empresas do mercado não existem mais. Do mercado digital. 2019, a mesma coisa. 2020, aí já nem tanto, porque as empresas viraram outra coisa, né? É o caso aí da VTurb, etc. Mas, cara, é literalmente você perceber que se você não calcular o risco e não se estruturar como empresa no período de vaca gorda, quando a vaca magra vier, e ela vai vir, você vai ser engolido. Você vai ser engolido. E eu acho que isso é muito foda, porque assim, como eu disse, é um mercado muito, muito despreparado, sabe? Profissionalmente. As pessoas consomem conteúdos muito simples, cara, é muito básico, e numa fase que elas já não deveriam estar mais consumindo isso. Então, assim, elas caem nos mesmos, tipo, truques e mecanismos que colocaram elas no digital. Então, tipo assim, o cara entrou numa nova onda de ganhar dinheiro, bom, aí ele já virou um cara do mercado. Daqui a pouco ele cai num outro grupo falando a mesma coisa.
tá ligado? Só que ele já é um Só com player. uma outra Pô, roupagem. não conta o segredo, pô. Como é que eu vou vender meu curso agora? Tipo assim, irmão, você já entrou no mercado, descobriu que não tem mais segredo, tá ligado? Não existe segredo, nunca existiu segredo. E tipo assim, que nem, por exemplo, hoje se dizem, hoje tá a nova onda do momento vai ser vender copywriter. Eu já ganhei essa fita de longe, mano. Primeiro foi o gestor de tráfego. Por quê? Quando começou qualquer oferta nos Estados Unidos meio que dá bom, porque era um mercado que não estava acostumado com essa pilantragem toda. Então assim, você vem com uma onda de pilantragem, daqui a pouco começa a vender pra caralho. Aí você lança os gestores de tráfegos pra caralho, porque você quer muita gente rodando a tua oferta. Sim. Então você começa a ter uma oferta que vende, muito gestor de tráfego, e começa, não, a nova onda do mercado agora é gestor de tráfego, copywriter o ChatGPT faz. E por assim vai. Hoje a nova onda é o seguinte, não, gestor de tráfego ele vai vender o que a oferta vender. Porque a escassez de oferta começou a acontecer porque todas as ofertas prometendo demais, cada vez sendo mais agressivas, e atores e famosos, e não tem mais nada de novo pro público. O público já comprou muita coisa e já não acredita mais. Por exemplo, um exemplo minha é a VSL de memória. Eu fiz uma VSL onde um avatar do Sora, ele nem existia, ele nem era uma pessoa com sincronia labial, ele era um avatar do Sora. Com um mecanismo totalmente do zero, uma história totalmente do zero. Cara, eu preciso postar uma foto, eu tenho isso escrito num caderno de papel. Eu escrevi a porra da cópia num caderno de papel, velho. Aí eu tirei foto, pedi pro ChatGPT transcrever o que eu tinha escrito pra começar a trabalhar. A falha mitocondrial, todas aquelas coisas, eu criei na mão, cara, assistindo um bagulho do Discovery Channel que passou na televisão. Aí o que acontece? Parou de vender. Por que parou de vender? Já vendeu mais de 300 milha, isso só do que eu tenho controle, só comigo muito mais de 150. E tipo assim, a galera começou a modelar memória. Qual que é a nova onda? Pô, não tem mais o que fazer na memória para vender, porque os caras não sabem criar mais nada, já fizeram minha variação dessa cópia em todos os lugares. Já extrapolaram até o infinito. Até o infinito e além. Começou com o avatar do Sora, depois veio o médico. Agora é famoso. Agora tá até o Elon Musk usando. Exato. Aí o que você faz? Você pega um mecanismo que eu consegui vender com o Sora, porque era um mecanismo muito plausível, real e um monte de coisa. O cara mete um famoso na porra do negócio. Você concorda que esse cara não pode ser considerado um bom copywriter? Porque ele não tá vendendo. Quem tá vendendo é a autoridade do famoso. Perfeito. E o famoso não sabe nem o que tá acontecendo, pô. Você entendeu? Então, assim, não vem me vender como estão fazendo no mercado hoje em dia. Ah, o novo copywriter que vendeu um monte. Irmão, se você não criou uma oferta, um mecanismo e uma forma de vender aquele produto, você colocou famoso, irmão, você não é um copywriter, mano. O Moro que fala isso, né? O pior caminho é sempre o atalho. É o atalho. Tipo, toda vez que você pega um atalho ele é facilmente descoberto por outras pessoas. Então, se você tem um atalho, outras pessoas também vão pegar esse atalho. Logo, você vai ser alcançado muito rápido. Muito rápido. Perfeito. Cara, uma das coisas que eu vejo muita gente falar, putz, que legal os números, como as coisas estão acontecendo bem, como estão fluindo bem. Primeiramente, muitas vezes os números é faturamento, e faturamento é ego, o importante é o lucro que vem no bolso. Sim. Mas o segundo, cara, uma das coisas que a galera mais me pergunta, como você começaria hoje? O que você faria hoje? Eu queria te ouvir. Se hoje tu fosse entrar no mercado de novo, do zero, com o conhecimento que tu tem, o que tu faria? Cara, assim, depende... O que eu faria é diferente do que, por exemplo, se eu fosse uma menina super bonita, talvez um OnlyFans. Não combina muito, né? Acho que tu não venderia muito bem, quero te dizer nada. Com esse meu estilo, assim, de óculos vermelho e camisa. Eu já tô loiro, cara, tá mais fácil. No seu caso, eu acho já que começa a vir uma possibilidade melhor. De costa já quebra o galho. Mas, assim, o que eu faria hoje... para começar no digital, foi exatamente o que eu fiz há 5 anos atrás. Que é literalmente pegar uma habilidade, tentar masterizar essa habilidade e entrar numa operação que me permita botar em prática tudo aquilo que eu estudei. Porque o pessoal tem muito essa de, eu sou empresário, eu não volto pro CLT e não sei o quê. Mas, cara, pensa comigo. Se você é um copywriter assim, aquele copywriter of the king, the power, the best. Ou se é um editor de vídeo, assim, excelente. Se é um gestor de tráfego melhor do que a maioria, ou você pelo menos tem fome e consegue pegar e fazer chover. Você é o tipo de cara que bate no peito e fala assim, eu resolvo, eu faço acontecer. E resolve mesmo? Cara, você... Para abrir uma operação própria, você vai precisar de caixa, você vai precisar de outras pessoas, talvez um sócio...
E você entrar... E uma das coisas mais importantes, ele vai precisar de network. Vai precisar de network. Senão ele vai começar numa plataforma, ele vai ter D15 ou D30, ele vai começar a ter uma retenção muito alta, ele não vai ter todos os meios de pagamento, ele não vai ter o parceiro para fornecer XYZ. Não adianta, são coisas que o dinheiro não vai comprar. E ele aí, vai precisar de networking, ponto. E aí, por exemplo, você entra numa operação logo de cara. Pô, eu lembro até hoje. Dentro da VDN, cara, antes da VDN, eu era só um cara querendo vencer no mercado. Lá na VDN, eu fiz chover com copywriting. Eu literalmente, tipo, peguei a parada pra fazer e foi uma coisa que eu, inclusive, sou muito grato ao Vitor até hoje, né? Que ele virou e falou, cara, você gosta muito de ler, de contar história, de conversar? Eu acho que você seria um bom copywriter. E de vender também, né? Né? E, cara, eu me desenvolvi bem no copywriting, tanto que naquele ano eu escrevi alguns advertoriais que escalaram pra caramba. A VDN foi a empresa top 1, não só por mérito meu, eu tava no meio, eu fiz parte da história. Claro. E eu cheguei até a ser indicado lá no Afiliados Brasil, lá pra copywriter do ano. Não ganhei, né? Porque a votação... Enfim, não é imparcial. Não é muito justa. A votação é tipo assim, ó, você... que vai no evento. Quem você acha que foi o copywriter do ano? Naturalmente, quem é mais popular leva Obviamente. Mas, tipo assim, também não sei se eu teria cacife para desbancar, por exemplo, o André Cia ou o Paulo Macedo, ou outros copywriters que se destacaram muito naquele ano, sabe? Mas, de qualquer forma, cara, eu fiz chover e isso me trouxe muito networking a ponto de, por exemplo, eu ter conhecido o Breyer lá naquela época, eu ter tido contato e ter a oportunidade de participar de uma imersão, de uma das primeiras imersões de copy da Empíricos. Sim. Imersão de copy com o Marcelo Bragion, que são caras assim, que os caras destroem no copywriting. E coisa que se eu tivesse sozinho, talvez eu não tivesse melhorado aquela minha zona de genialidade que era o copywriting, que é literalmente saber fazer copy. Tanto que hoje, no meu posicionamento como mentor de criativos ou como gestor de criativos, o que eu faço é fazer os caras desenvolverem a mente do vilão. Só que o que é a mente do vilão? A mente do vilão é você saber usar copywriting em tudo que você vai fazer. Sim. Você vai editar um vídeo, cara, não é só pegar um vídeo e colocar assim, este é o segredo para você conseguir fazer qualquer coisa. É você chegar e mostrar no vídeo, por exemplo, um avatar que tenha conexão com aquilo que o seu público quer dizer, quer consumir ou está acostumado a consumir. É você saber escolher, por exemplo, num vídeo, se... Num vídeo de emagrecimento você vai colocar uma blogueira falando a sua copy para conversar com um público mais novo, ou se você vai colocar um médico para dar credibilidade, ou o que você vai fazer? É você literalmente usar o copywriting de forma visual para gerar persuasão. E eu poderia fazer isso no tráfego, eu poderia fazer isso ensinando copy, mas eu usei como um mecanismo, por exemplo, para a linha educacional e inclusive dominei a parte de criativos justamente por ajudar as pessoas a desenvolver essa visão de copywriting com edição de vídeo. E, cara, isso é um déficit muito grande que tem no mercado, né, cara? Principalmente edição de vídeo. Por quê, cara? Eu peço, em todas as operações assim, eu peço, na nossa também é o seguinte, cara, o copywriter escolhe a voz e o avatar que vai ser usado no vídeo. Porque os editores não têm essa habilidade, cara. Então, tipo assim, seria muito foda se o editor tivesse, quanto tempo não adiantaria. Só que eu falo pro cara, você escreveu a copy, você escolhe o avatar, mano. Porque senão vem uma coisa tão desconecta do que você pensou, sim, que o cara não executa. E uma coisa que eu... Até porque na real, o editor ele não tem bola de cristal, né? Então não tem como ele parar e enxergar a mente do copywriter e entender o que tá acontecendo ali. A não ser que ele tenha a mente do vilão. Exatamente. O que é uma raridade de mercado. Poucas pessoas conseguem enxergar exatamente o que o copywriter pensou e transcrever aquilo dentro da parte de vídeo e imagem com uma maestria interessante. Mas, cara, o que você falou ali eu achei muito foda, assim, no sentido de... As pessoas pensam que, assim, não quero mais ser escravo do CLT. Você levantou, talvez, uma das bandeiras mais importantes do marketing digital, na minha opinião, que é o quê? Irmão, você não é sobre vender a tua hora pra alguém. Isso é quando você é peça de uma engrenagem. Quando você sabe que você tem uma habilidade, você já fugiu do Kruger, você já não tá mais no nível só de confiança e pouca habilidade, você tá no nível de muita habilidade, você sabe o que você faz, você sabe do teu resultado. Só que, cara, eu acho que você ser empreendedor, ele vem no sangue, mano, ele vem configurado de fábrica, mano. Sim. Tem nego que tem perfil, tem nego que não tem perfil, velho. A gente conversa com uns caras assim que são muito bons, muito embaçados, só que você fala pro cara, mano, maluco, eu não tenho
o DNA da parada. Ele vai Punch pra ser empreendedor. Ele vai ser passado de trouxa, mano. Ele não vai saber se posicionar, cobrar um funcionário, contratar um funcionário, um colaborador, tal, esse tipo de coisa. Então, vender a tua hora é muito foda. Só que a galera tá pensando que assim, eu vou virar um copywriter de uma operação, meu salário vai ser R$2.000. Irmão, copywriter top de operação, ele acaba o mês com R$500 mil na conta. Tem copywriter que ganha no mês fraco 150 mil no mês. 150 mil, pouco dinheiro, irmão. Tem editor de vídeo, até não sei se dá pra pedir pra pôr na edição. Por exemplo, eu tenho um editor de vídeo angolano que o cara, no primeiro mês de operação, falou, mano, eu tirei 5 dígitos de dólar. Morando na Angola, o cara comprou a Angola inteira e mais 2 países do lado. Não literalmente comprou, mas tipo assim, o cara tem uma vida melhor do que 99% do país dele. Ponto 99999. Não tem nada dos deputados daquela porra. Ele só não vive, ele só não tem uma condição de vida melhor do que, sei lá, político e dono de, sei lá, de coisa de petróleo. Mas eu recebi ofertas, cara, que seriam milionárias em pouco tempo. Eu até contei pra ele, a gente não cita nome, mas grandes operações aqui já chegaram pra mim assim, me ofereceram, tipo, 150 mil de fixo, mano. Sim. Mais comissão. Então, tipo assim, isso aqui vende porra. Quando você foca na sua zona de genialidade, tipo, primeiro que você se desenvolve muito mais rápido. Perfeito. Dentro de uma operação e outra. Se amanhã ou depois você vira e fala, cara, beleza, eu gostei e tal, mas eu quero ter minha própria operação. Beleza, você vai entrar no mercado tendo desenvolvido a sua genialidade, você vai ter grana, se você souber administrar o recurso que você ganhou naquele trajeto. E outra, mano, se tudo der errado, no pior dos casos, você pode simplesmente, por você ter provado a sua genialidade, desenvolvido isso e ter criado um networking, voltar a oferecer o seu trabalho. E você vai sentir isso, né, mano? O empresário, ele sente isso. Ele pode estar vendendo a hora dele por 150 mil, mais comissões, fechar o mês com 1 milhão. Às vezes ele sente quando é a hora dele empreender, mano. Perfeito. Sim. Entendeu? Ele sente eu senti mesmo. Foi por isso que aquela conexão que nós tivemos quando viramos sócios foi uma conexão de assim, eu poderia entrar numa operação e trabalhar e ganhar um salário de multimilionário, pô. Ô, irmão, quem que ganha 1 milhão de salário, de comissão? Jogador de futebol, porra. Entendeu? E olha lá, a maioria não ganha. Entendeu? Só que o grande lance é a alma de empreender, de criar alguma coisa nova, isso vale muito maior também pro empresário. Sim. Tá ligado? Não é só deitar a cabeça no travesseiro e ter nota debaixo da... Mas um grande ponto, mano, é que assim, vamos ser muito honestos, um empresário por padrão, ele não é uma zona de genialidade, ele não vai ser um bom empresário. Na grande maioria dos casos que eu vejo. Um cara que é focado numa zona de genialidade, ele tem grandes dificuldades. Por quê? Toda hora a gente sabe, aparece bomba na nossa operação. Como é que eu faço? Puta, isso aqui eu já passei na empresa que era uma multinacional, que aconteceu isso, que não sei o quê, vou unindo várias coisas que passaram na minha cabeça e por ser generalista, eu consigo matar muito rápido. Coisas que o cara que é de uma coisa que ele tá focado só naquilo, ele não tem uma mente aberta pra conseguir captar e dizer, eu vou resolver isso dessa forma. Ninguém consegue. Porque ele não é generalista, ele já não atua em várias áreas diferentes. Porra, já vendi sabonete artesanal, já trabalhei em chapeador de carro, eu já vendi matéria-prima pra fazer cerveja, já trabalhei com TI, Porra, são 27 anos de mercado de trabalho. Isso me dá muito know-how de ver várias coisas diferentes que aconteceram em vários ambientes diferentes que eu já estive. Então, quando chega um problema que parou de entregar o fulano de tal, deu problema no suporte do não sei o quê, cara, eu vejo aquilo, consigo entender todo o fluxo, toda a jornada daquele rolê na minha mente rapidamente, porque eu conecto alguma coisa que aconteceu na logística de uma empresa multinacional que eu trabalhei e eu consigo matar rapidamente. Agora, quem não tem essa vivência vai ficar, putz, mas dentro de copy isso não existe. Puta, mas isso aqui dentro do tráfego eu nunca vi. Sim. Ah, mas isso aqui... Não tem como. Você não tem capacidade. Não acha que empreender porque você aprendeu uma coisa genial e você é a bolachinha mais linda e maravilhosa do pacote. Não, você é um excelente colaborador e merece um comissionamento por isso. Mas não acha que você está pronto para empreender. Às vezes você não está. E eu vou te falar uma coisa, cara. E já cansei de ver colaborador de alto nível ganhar mais que o dono. Muito mais. Já vi pra caralho. Muito mais. Cara, eu já vi copywriter abrir número pra mim assim e falar, mano, ganhei 1 milhão e 200 de comissão. E eu falar, puta, não sobrou pro dono isso aí. Não sobrou. Não sobra. Tá ligado? Muitas vezes não sobra. Não sobra. Tipo assim, o dono também não pode abrir mão desse cara. Mas é porque senão nem isso entra pra ele. Entendeu? Tá ligado? É uma coisa, tipo, eu, por exemplo, que eu tento empreender nos meus 18 anos, porra. Com empresa, mas assim, real no Brasil. Então eu tinha uma responsabilidade do cacete. Sim. Eu passei na pandemia com empresa aberta, sabe? Tipo assim, com colaborador e tudo. O que empresa acontece? física aberta. Física, vai deixar claro. É loucura, sabe? Tipo, fazer cabo de instrumento de guitarra. Nós paramos na Expo Music, os caras 4, mano, contratava endorser de marca.
marca, tinha direitos autorais, era uma coisa muito louca, mano, de trabalhar, sabe? E, tipo, naquela época, o que menos ganhava dinheiro naquela porra era, pô. Que era o dono da parada. Era o que menos ganhava. É normal. Não tem pra onde fugir, sabe? Sempre vão ter pessoas em determinados níveis de jogo. A questão é que, por exemplo, o cara que tá entrando no mercado agora, ele tá se comparando com um cara que está fazendo 1 milhão por dia. Isso é maravilhoso. E aí, isso é maravilhoso. E aí, isso é o puro suco da merda, tá ligado? É muito bom. É como se você é um carinha... imagina que você é um adolescente de 14 anos que sonha em ser jogador de futebol. E aí você conseguiu entrar na base do Santos, por exemplo, do Cruzeiro, que é com certeza o melhor time do Brasil. Mas isso. você entrou na base de algum time profissional. Você é literalmente alguém da base. Você não é o Neymar no final de uma Champions League. Aí ele fica puto que ele tá andando de ônibus e o Neymar vai de jato pro rolê, tá ligado? Você não é o Mbappé jogando a final da Copa do Mundo ou da Champions League. Você não é, você não é um jogador de elite ainda, mas você tá na base. E todos passaram pela base. Naturalmente, acontece o processo de seleção natural, onde os bons crescem e os ruins são descartados. Perfeito. Mas que você, entrando no mercado, você é literalmente alguém da categoria de base. Se você buscar evoluir muito a sua habilidade, ser alguém foda na categoria de base, para o nível de categoria de base, você tem uma chance de entrar pro clube profissional. E aí você vai jogar, por exemplo, a Série B do Brasileirão no Paysandu, sei lá. E, cara, se você cresce e se destaca no Paysandu, existe grandes chances de você ir parar pra jogar no Cruzeiro, na Série A. É que as pessoas pensam que ninguém tá olhando, mano. As pessoas pensam que ninguém tá olhando o seu resultado, tá ligado? Ninguém tá olhando. Só estão olhando, sim, o tempo sempre todo. Sempre tem algum olheiro, irmão. Sempre tem algum olheiro, sempre tem alguém. E numa dessa aí, por exemplo, você tá fazendo uma parada ali, você tá na Série A. E aí, nessa da Série A aí, alguém lá da Espanha vira e fala, aquele cara ali, ó, tem potencial. Sim. Cara, você não quer vir aqui somar no time? Ou seja, você tá recebendo um convite para jogar num Barcelona, você tá recebendo um convite, por exemplo, para ser banco do Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Porra, você vai ser banco do Cristiano Ronaldo. Caralho, isso é embaçado. Mas você tá no Real Madrid, porra. Só que você começou na categoria. Só que muitas vezes também o cara quer ir pro Real Madrid, mas não se preparou nem na língua para poder dar uma entrevista ou falar alguma coisa, não sei o quê. Não se prepara para ir pro próximo nível. E fica insatisfeito quando ele tá por 4 anos parado no mesmo lugar. Mas a pergunta é, dentro desses 4 anos, o quanto que ele se preparou para chegar no próximo nível? Não é à toa que existem 5 níveis da liderança. E aí, se você não entende que existem 5 níveis de liderança, você automaticamente fica preso ali no 3, que é o que acontece por padrão, e não vai crescer para os outros. E por óbvio, você automaticamente fica ali preso naquele mundo eterno, como se fosse ali um grande vórtex que você não consegue sair. E nada mais é do que pura incompetência sua. Então... É normal. Que nem eu, por exemplo, eu sou um cara que eu já tava com a alma de empreender nesse lado. E eu lembro da operação passada que eu tinha, eu era sócio de um cara que fez eu crescer pra caralho. 2, né? Que é o Adriano Stanley, todo mundo conhece, sabe que eu era dessa operação. E assim, eu cresci muito profissionalmente com os dois, porque o Adriano é um cara de empresário de vida real. Então ele era um cara que tinha 2 indústrias, 2 empresas, os caralho. E eu lembro que quando a gente dividiu o posicionamento, porque eu queria virar produtor e fazer outras coisas, ele falou pra mim assim, pra mim não quero, velho. Não é isso que eu quero. Só que aí entra o lance que é o seguinte... Ele era um cara que ele era empresário de verdade e ele sabia o buraco que ele ia se meter, tá ligado? Ele sabia onde ele ia pisar. Ele não era aquele cara que assim, não, vamos pra ganhar mais grana. Ele, não. As responsabilidades vão vir junto com as recompensas. Perfeito. No momento que talvez você não queira comprar isso. E tu tá sentindo isso na pele agora, com 2 meses de operação. Tu viu o quanto é diferente? É muito mais coisa. Não tem comparação, cara. Então, tipo assim, pra mim está sendo muito recompensador, porque o crescimento pessoal que eu estou tendo é muito foda. Tipo assim, o Adriano tava com 40 e poucos anos. Com 2 filhos. Ele passou por toda a raiva do mundo na empresa dele e desenvolveu o homem que ele é. Eu queria ter essa experiência, tipo assim, mano, eu não queria ninguém segurando na minha mão por muito tempo. Eu falei, mano, eu vou desbravar, que é o que eu quero, que eu acredito, e é isso, mano. Então, assim, esses BOs, esse lugar que eu tô envolvido no meio, eu me sinto muito bem confortável resolvendo essas porras desses BOs. Nunca ninguém me vê, tipo assim, perdido numa situação. Nós estamos sempre lidando muito bem com essa situação, sabe? Sim, e, tipo assim, tem pessoas que não estão prontas
pra essa função. Então, assim, pô, tem cara que eu olho pro cara assim e o cara quer ser... O cara é copywriter. Ah, não, eu quero ser dono de operação. Beleza, irmão. Então quer dizer que se alguma empresa te ligar, você fala inglês com o cara? Não falou? Então calma aí, vamos devagar, né? É como diria o filósofo Piton, né, mano? Tudo na vida depende do quanto você quer fazer acontecer. Porra! Será que era isso que ele falava mesmo? Digita nos comentários aí qual era a frase secreta do filósofo Piton. Eu não vou falar. Obrigado. Mas é uma loucura, cara. E conta uma coisa que eu tenho curiosidade que eu falo pra galera, é o seguinte, muita experiência com todos da música. De assim, quando eu quis aprender a cantar, quis aprender a tocar, eu estudava de verdade. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, se você gosta muito de um guitarrista, começa por onde ele aprendeu. Não por ele. Sim. Uhum. Então, tipo assim, se você gosta muito do empresário, estuda a inspiração dele. Então, tipo assim, seu copywriter, quem que ele estudou? Você começa por onde ele passou. Sim. Porque você vai pegar o topo do iceberg. Conta um pouco como foi sua trajetória nesse lance do digital. Onde, assim, tipo, o Marconizinho que entrou no digital achando que era o mundo de rosas, até que o Marconi entendeu que o bagulho era mais embaixo e ele começou... Que essas rosas tinham um pouco de espinhos, né? Um pouco de espinho e ele ia ter que saber se desenrolar ali na parada. Claro. Mano, assim, eu entrei no digital, na verdade... Quando eu era adolescente ali, 15 para 16 anos... Quantos anos você tem? Hoje eu tô com 28. 28, tá. 28. Então, com 15 para 16 anos, eu li um livro chamado Aprendendo Inteligência. Pierluigi Piazzi. E esse livro é literalmente um hack para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Se você quiser aprender qualquer coisa, se você pegar o que tá falando naquele livro ali e você... estudar e dominar e botar em prática o que aquele livro ensina, você vai aprender qualquer coisa muito rápido e muito bem aprendido. Você literalmente vira uma esponja de absorver conhecimento e botar esse conhecimento em prática. E nessa daí, beleza, eu tava na faculdade, estudando, etc e tal, no período que eu entrei na faculdade com 17, de contabilidade. E o meu professor de direito tributário, ele era o contador do Kaiser, o Marcelo. Você deve conhecer o Marcelo Reis. Claro que sim. E o Marcelo virou e falou assim, cara, o que aconteceu com você que suas notas estão meio ruins, né? E eu, tava cagando pra faculdade porque eu já tinha sido mordido pelo digital, tava focado 100% no digital. E eu dei um hiperfoco nisso. Aquele hiperfoco na parada, feio, né? E aí, o que aconteceu? Comecei a cagar pra faculdade, as notas caíram e, eu literalmente era 9,5, 10, 9,5, 10. Pô, Croton, Pitágoras, não é muito difícil você tirar 9,5, 10, né? Uhum. Mas era literalmente isso, 9,5, 10, 9,5, 10. De repente, 5, 5,5, 6. Aí ele veio, o que tá acontecendo? Aí eu, não, mano, tô estudando uns negócios de vender online aí e tal, não tô dando muita moral pra faculdade. Aí ele, vou te apresentar um cara que vende uns Viagra. Quem que era esse cara? O tesão de vaca lá. Era o tesão de vaca, era uns negócios muito loucos. Aí foi ele, no outro dia eu fui lá no escritório dele, ele me levou. E, cara, foi literalmente a coisa mais absurda de começar no digital. Por quê? Eu nunca vim de família rica nem nada. De repente, eu entro numa Land Rover, sou levado do escritório de contabilidade numa Land Rover pra a maior empresa do digital da época, que era a Cápsula. A Cápsula. Né? E começo a trabalhar lá. Hoje eu olho como isso foi literalmente um golpe de sorte aí que literalmente caiu no meu colo. Só que lá eu aprendi... Não enxergo como sorte, irmão. Acho que tu plantou, tá ligado? Tu começou a botar na tua mente aquilo ali e quando tua mente percebeu uma oportunidade de alguma coisa, ela vapo, tá ligado? Isso. Eu acho que quando tu começa a focar tua mente em alguma coisa, ela começa a criar oportunidades pra você. Sim. Claro que dentro do mundo padrão a gente vai chamar de sorte, mas isso nada mais é do que teu hiperfoco atuando em prol do que você buscou, tá ligado? Daí, comecei a trabalhar lá na Cápsula e tal. E aí eu fui pra VDN, né? Lá da Cápsula eu falei, trabalhei lá uns 3 meses na Cápsula, vi que, é legal e tal, mas não tem muito, embora a empresa seja foda, não tem muito espaço para crescer aqui dentro, porque, enfim, né, por N motivos. Daí eu saí de lá e alguns meses depois eu fui para Porto Alegre e fiquei enchendo o saco do Vitor, e a VDN nem era grande ainda, a VDN era literalmente o Vitor e mais umas 3 ou 4 pessoas que ele tinha recém-contratado. Não, eram 5, na verdade. Que ele tinha recém-contratado pra escalar a operação. E eu fiquei enchendo o saco. Não, eu quero trabalhar aqui, eu vou fazer acontecer e vai. Entrei lá e, participei de toda a história que foi a VDN em 2018 e 2019, né? Foram 70 milhões em 18 e, se eu não me engano,
uns 50 milhões em 19. Resultado forte pra época, hein, mano? Pra época. Era absurdo. Foi, tipo, somando tudo, deu o quê? Foi 118, se eu não me engano, no total. 118 no total. Foi absurdo, mano. Assim, foi um resultado gigantesco. Só que, assim, no auge da VDN, eu pensei assim, cara, tá massa, tô ganhando bem, o negócio tá legal, mas e se eu começasse o meu próprio projeto? Pô, já sei fazer advertorial, já sei escrever copy. Isso o Brasilzão vai de guerra. Sim, você rodando o Brasilzão vai de guerra. Brasilzão, não, tô falando quando você falou, vou montar meu próprio negócio. Era Brasil. Brasilzão vai de guerra. Não, 19... Não existia o mercado internacional, não era tão aberto. Sei lá, umas 5 pessoas, 6 rodavam. O pessoal pensava em 2019 assim, pô, é impossível rodar nos Estados Unidos porque os gringos são 10 anos na nossa frente. Eu vi essa lenda, porra. A gente nunca vai conseguir competir com os caras. Tanto que o padrão era por exemplo, a primeira pessoa que pegou uma oferta de lá de fora e trouxe aqui pro Brasil foi o Érico Rocha e ele estourou com a fórmula de lançamento. Então, assim, a gente tinha esse comportamento padrão do tipo, só dá certo o que os gringos fazem e a gente traz pra cá. Sabe? Que na época eram os romenos, né? Na verdade, diga-se de passagem que aquelas ofertas eram dos romenos. Era dos romenos. Sim, porque os Estados Unidos pegavam nada. Fazendo isso. Exato. E aí, o que aconteceu? Naquele período ali, eu vi que o mundo não é o morango. Porque eu saí da VDN e tudo desandou. Nada deu certo, não consegui acertar nenhuma oferta, não consegui vender, não consegui... Cara, tudo que eu tentava dava errado. Foi literalmente a época de vacas magras da minha vida. Até que eu fui, né? Falei, pô, então vamos começar a entrar em um jogo ou outro. E, tipo, fui fazendo as coisas e peguei um lançamento aqui, acertei um lançamento, peguei um outro, deu muito bom. Tipo, já lancei desde Google Meu Negócio, curso de expert de Google Meu Negócio, né? Não sei se tiver alguém assistindo aí. O marketing de localização, fui eu que criei esse termo, né? E depois comecei a me posicionar como criativos e tal, aí comecei aquele projeto lá com o Bife, participamos da Brazilian Wave, entre outras coisas, e, pô, foi bom pra caramba. Legal pra caramba. E toda essa trajetória aí deu uma catapultada gigantesca, né, na minha imagem pessoal, como o Marconi, como o cara do Rap Nation, né, inclusive tá aqui, ó. Como o cara do Rap Nation, entre outras coisas, mas assim... Tem uma trajetória muito grande antes de realmente... Olha o agora que eu vi que tem o Clean do Marconi ali, ó. Tem um óculos aqui. Antes de acertar e fazer a coisa dar certo, sabe? Então, o momento que eu percebi que o mundo não era um morango, né? Que a vida, e principalmente o morango do amor, né? Aquele com docinho de leite condensado. Cara, eu fico muito feliz de ouvir uma história que nem a sua, assim, que você contou, sabe? Tipo... Só que eu sinto muita falta de novas histórias dessa no digital, tá ligado? Porque hoje não acontece mais depois do mercado da gringa, sabe? É por isso que eu dei uma posicionada muito forte nesse mercado, assim, de... Quem entrou no meu Instagram sabe que meu, eu só toco guitarra e canto, mano. Ninguém sabia que eu era copywriter, eu já tava vendendo pra porra na gringa e nem queria aparecer de jeito nenhum nesse mercado. Mas, cara, depois me deu uma motivação tão grande de saber que tinham tantas pessoas carentes de uma coisa verdadeira nesse mercado e um posicionamento. E ouvi uma história aqui na tua, tentei pra cacete, escrevi oferta, me lasquei, joguei, vim numa empresa, depois deu tudo errado, porque a coisa mais clássica do mundo é você ganhar muito bem na empresa, achar que você é embaçado e começar a tomar no cu. É a coisa mais comum que existe. Quem nunca caiu nesse golpe? Não tem uma empresa, eu acho que eu caí nesse golpe. Vou sair daqui, eu trabalhava numa loja de instrumento, vou sair e montar meu próprio negócio, irmão de Deus. Que loucura. Aí você vê que a sua zona de genialidade não é o que vai te fazer ter sucesso de longe, cara. Empreendendo. E hoje eu vejo que o quê? O que faz alguém ter sucesso empreendendo é literalmente ter muitas referências e boas pessoas. Exato. Marconi, teve uma trajetória, teve vários desafios, alguns momentos muito difíceis de vacas magras, mas mesmo assim tu não desistiu. O que tu fez pra não desistir? Cara, que pergunta boa, hein? E eu literalmente segui o ensinamento do filósofo Piton. Só que no caso, tipo, eu queria muito... Pra quem não sabe, tá? O filósofo Piton fala que tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Só que no caso não era comer alguém, era fazer a coisa dar certo, sabe? Era comer alguém. No final, talvez seja isso. Mas, cara... Era fazer a coisa dar certo, sabe? Eu tenho uma imagem na minha cabeça
de quando eu era criança. Eu nem sei se isso aconteceu de verdade ou se foi uma coisa que eu criei na minha cabeça, mas é aquela de eu querer muito alguma coisa e a minha mãe falar assim, na volta a gente compra. E tipo, cara, eu acho que toda mãe já falou isso pro filho. Clássico. Só que era literalmente na volta a gente compra porque a gente não tem dinheiro. E esse porque a gente não tem dinheiro, isso é um negócio que assim, eu sempre quis ser rico pra caralho e ter muito dinheiro. Eu também. E isso veio. E eu não desisti justamente por causa disso. Se eu não desse certo no digital, eu ia dar certo em qualquer outra área que eu me propusesse, porque eu ia fazer até dar certo. Tanto que, quando as coisas deram errado aí, mais ou menos pela segunda vez que eu tinha um expert muito bom, a gente fazendo 7 dígitos com ele, ele falou assim, não, vou virar missionário. E virou missionário e acabou a empresa, tá ligado? E eu tinha uma câmera Insta360 e eu falei com a Alana, que é a minha esposa, né? Ó, tem essa câmera aqui, tá vendo? É uma câmerazinha que eu paguei R$2.000 nela e que se eu sair na rua com essa câmera aí, eu tiro foto das empresas e cobro das empresas por isso, nem que seja, pô, eu te cobro R$150 pra fazer um ensaio da sua loja e pra você postar no Instagram. Sim. Eu tenho certeza que eu conseguiria pagar as contas ali e não deixar passar dificuldade. Sim. E naturalmente usar isso como uma forma de se tornar um negócio, porque vira um networking. Então, assim, eu não estava disposto a abrir mão de fazer dar certo. Então, toda vez que a coisa tá muito boa, eu pensava assim, ótimo, tá na hora de fazer a reserva, tá na hora de organizar isso para crescer. Aí, quando a coisa fica muito ruim, poxa, eu estou organizado. A coisa está arrumada para que nós estamos num momento de baixa, mas a gente não deixa de existir. Perfeito. Isso hoje como empresa. Então, assim, essa é a visão, sabe? Tipo, não é só querer também. Você precisa querer e fazer. E tá disposto a fazer o que quer que seja dentro das 4 linhas, óbvio, né? Porque hoje em dia, se a gente fala isso, a galera pensa assim, fazer o que quer que seja, então eu vou vender açaí no iFood e não vou entregar. Porra, aí tomara que você vá preso e se foda pra caralho. E na cadeia chega lá e você fica mofando. Agora, dentro das 4 linhas, construindo empresa, você tem que estar disposto a fazer a coisa acontecer. Sim. Boa. Um ponto legal que tu trouxe, cara, eu sempre soube que eu queria ser rico, etc. Eu não tive isso. Eu tinha vontade de fazer o diferente. Eu tinha ódio de ser CLT. Eu engoli tanto sapo durante tanto tempo e não podia fazer o que eu queria fazer, que era o que mais me irritava, porque eu tinha várias ideias e elas não eram implementadas. Então, o meu ódio é muito mais de não quero ser CLT nunca mais na vida e não quero mais ter chefe. E aí, o dinheiro, obviamente, ele é bom para um caralho, foi uma consequência, mas ele é totalmente outra motivação. E o tempo inteiro do meu primeiro um ano mais ou menos empreendendo, foi minha família me dizendo, volta pro CLT, deixa de ser vagabundo, deixa disso, deixa daquilo. E o tempo inteiro eu quis desistir. Eu não tinha força por mim próprio para continuar, eu não tinha. Quem fez eu não desistir foi minha esposa. A gente tá 10 anos junto, tá grávida, agora vai ter 2º filho e tal, do caralho. Parabéns. Mas eu acho que muitas vezes você não tá pronto sozinho. Tenha cuidado, às vezes sozinho você não tá pronto. Se você não tem alguém do seu lado para te dar suporte, para te dar a força que você precisa, você vai cair, você vai ser derrubado. Porque a força por diversas outras pontas é muito mais forte do que você muitas vezes. Então, porra, o Marconi teve força, com certeza ele teve a ajuda da esposa dele, não tenho nenhuma dúvida disso, mas às vezes você não tem essa força por si próprio. Então, muito cuidado. Nem sempre vai ser fácil, vai ser muitas vezes muito mais complexo do que você imagina. Se cerca de pessoas que querem o seu bem, que querem ver você crescendo, porque isso vai fazer muita diferença na sua jornada. E tem algumas coisas também que as pessoas não levam em consideração, que é o seguinte, cara, o fundo do poço vai ser a zona mais confortável da tua vida inteira. Uhum. Se você não fizer nenhum tipo de esforço, você não cavoca. Você fica no mesmo lugar. Então vai vir aqueles clássicos comentáriozinhos. Aonde a tua Porsche me leva, o meu Palio velho me leva. É verdade. Sabe aquelas coisinhas assim? Pra que eu preciso de uma camiseta da Louis Vuitton se a camiseta da Renner me serve? Mas não é sobre isso. É que assim, a cabeça do cara já tá tão confortável que a própria cabeça dela coloca motivos para ela não ir atrás daquilo. Porque é confortável. Assim como o objetivo do seu corpo é armazenar gordura, não é criar músculo. Sim. Se você vai pra academia, se fode pra caralho, daqui a pouco você perde tudo muito rápido. É confortável pro teu cérebro não se esforçar. Porque quando você tá no fundo do poço é muito difícil.
Eu sempre falei que eu ia ser rico. Eu sempre falei. Eu vou ser rico. Eu não sabia como. Eu não tinha ideia como. Hoje, olhando pra trás, eu saberia que eu não teria ficado rico em nenhuma das áreas que eu tinha escolhido. Entendeu? De verdade. Porque a gente vai sempre... É que assim, cara, é aquela coisa que é o seguinte, mano. A sua mãe vai sempre concordar com você. Mas nem sempre ela vai acreditar. E uma coisa que nós queremos é o quê? Que as pessoas acreditem em nós. Só que elas não vão acreditar nem que seja tua mãe, muitas vezes. Porque não é concebível. Então, assim, como que do nada... Talvez, como a maioria das pessoas, uma mulher que não ficou rica, um pai que não ficou rico, que trabalha, daqui a pouco você vai falar que você ganha 1 milhão no mês. É loucura. Mas você não ganha ainda, você vai falar que ganha. Só que, tipo assim, você tem que ser um artista, você tem que ser um jogador de futebol. E não é concebível isso. Ainda mais ela saber que dentro da casa dela vai acontecer isso. Sabe? É loucura. Primeira coisa, você tá traficando alguma coisa. Não há alguma dúvida disso, né? E ao contrário de vocês... Essa cara de Pablo Escobar dele. Eu diria de Pablo qual é a música, mas tudo bem, cada um com o seu Pablo, tá ligado? Não tem problema nenhum. Não sendo Vittar já é um bom começo. O cabelo já é da mesma cor. E vocês disseram de coisa que é o seguinte, que nem o Breyer falou agora, ele não teve força, que ele dependeu da esposa dele. Eu carrego sequelas até hoje do individualismo que eu precisei criar. Sim. Por justamente ter sido eu mesmo e foda-se. Tá ligado? Tipo assim, e ter tido todos os motivos do mundo pra não tentar nada, pra não conseguir fazer nada, por justamente não ter talvez o apoio das pessoas em volta de mim. Sim. Só que naquele momento, cara, eu falei assim, cara, ou eu aceito e elas estarão certas, tá ligado? Ou eu mando todo mundo pra puta que eu pariu e vou pra cima eu, mano. Só que aí seria mais uma vez na minha vida que eu não estaria fazendo o que eu queria fazer. Então, assim, na música, eu sempre tive o pensamento que é o seguinte, todo mundo pensava, vamos tocar nos bares. Eu já pensava, não, vamos fazer um bagulho foda e ganhar muita grana com essa porra. Eu sempre pensava na muita grana, eu sempre pensava naquelas coisas grandes. E tipo assim, pra um fudido que carregava camarão no CEAGESP, que nem eu carregava camarão no CEAGESP, é muito difícil, tá ligado? Até pra, tipo, familiares, pra esposa, pra todo mundo olhar pra tua cara. Ninguém consegue conceber isso. Porra. Tipo assim, como que do nada você tá fazendo um negócio que você acredita que vai ser muito multimilionário, só que você é um carregador de camarão do CEAGESP, meu irmão? Não condiz, né? Não tem como tu associar isso na cabeça das pessoas. E era o que eu passei com isso. E as pessoas que te cercam, tá ligado? Exato. Tipo, porra, vamos lá, eu troquei um emprego que eu ganhava ali de 10 a 15 mil com os benefícios, etc e tal, pra ir pra R$300. Porra. Que pessoa idiota faria isso, tá ligado? Nessa consciência padrão. Sim. Só que no começo eu acreditava muito. E aí, quanto mais começaram a me pressionar, mais eu comecei a desacreditar. Ao ponto de que eu precisei de ajuda externa pra poder voltar a acreditar e seguir no foco. Claro. Mas não é fácil. E eu criei alguns bloqueios muito fortes, assim, cara, por causa disso, sabe? Coisa que eu lido comigo até hoje. Sim. Que é no sentido de assim, mano, tomar muitas atitudes sem perguntar pra ninguém. Tomar muitas atitudes sem me importar com o que a pessoa acha ou não, mas não no sentido de magoar aquela pessoa. Tipo assim, fiz alguma coisa e magoei aquela pessoa. Não. No sentido de assim, tipo, sua opinião pouco importa, eu vou lá e faço isso. Porque por muito tempo eu tive que fazer isso. Sim. Tá ligado? E eu acho que isso é uma coisa que o empreendedor passa muito agressivo, que a galera não leva, que é o seguinte, o preço do sucesso é muito alto. Mano. Porra! Ele é muito alto, mano. E se você sentar, juro por Deus, se você perguntar pra todo mundo quem quer ser milionário, todo mundo vai falar que quer ser milionário. Quando você colocar a pessoa na tua frente e falar o custo é esse, metade volta pra trás. Mais da metade. Muito mais da Assim, metade. isso vai te custar se afastar de amigos, isso vai te custar acabar com o relacionamento. Trocar de ciclos por inteiro. Por inteiro. E isso, inclusive, familiares, mano. Sabe? Sim. E, tipo, é uma coisa muito louca, porque você vai definir realmente quem quer. Não tô falando do Playboy, né, caralho? O Playboy, foda-se. Nós estamos cagando pro Playboy. Eu tô falando do cara que veio de baixo, pô, porque o Playboy, porra. O cara que veio de baixo, mano. O cara que veio de baixo, ele precisa ser muito casca-grossa na parada pra fazer dar certo na vida, tá ligado? Sim. Perfeito. Então, tipo assim, ele precisa do triplo do esforço, muito mais que o triplo do esforço, pra poder sequer ver uma luz no fim do túnel e acertar o caminho dele, entendeu? Sim, sim. Então, tipo assim, é muito foda isso. Tipo, eu vejo da seguinte forma. Quando você quer fazer uma parada dar certo, você vai buscar os meios pra fazer isso. Claro que nem todo mundo vai ter os mesmos recursos para conseguir chegar onde quer chegar. Por exemplo, cara, se um cara ele é filho de 3 gerações de empresários e agora ele quer empreender, ele tem uma facilidade muito maior do que alguém que, por exemplo, nasceu num Brasil comum
e quer empreender e quer ter um resultado grande. Meus pais eram professores estaduais, porra, tipo, o objetivo de vida é fazer concurso, tá ligado? Sim. Esse é o sonho familiar. A maioria dos meus outros tios também era a mesma pegada, também concursados públicos. Então, não existia exemplo na família de empresário. Sim. E aí tu ir totalmente sendo uma ovelha negra dentro do rolê, se destoando de tudo, é muito mais difícil. A pressão psicológica é muito maior. Mas, tipo, você não tem controle, cara, não tá sob o seu controle o resultado que você vai gerar. Perfeito. O que tá sob o seu controle é a execução e é o que você vai fazer para esse resultado acontecer. E aí, muitas vezes, o que você faz não vai gerar o resultado que você quer, mas ele já vai gerar algum resultado. Seja ele positivo ou negativo, mas vai acontecer alguma coisa se você agir. Então você, por exemplo, você quer construir uma empresa de R$1 milhão. Você não tem pelo menos R$500 mil para botar em tráfego, por exemplo. Você não está no seu controle fazer R$1 milhão e muito menos está no seu controle gerar esse resultado rápido. Mas está no seu controle, por exemplo, pegar os seus 1.000, os seus 1.500, os seus R$2.000. Transformar em 5, em 4. E transformar em 2, em 3, em 5, em 4, em 10. E você vai começando a... galgando etapa a etapa. Vai subindo os níveis. Isso é a metáfora do jogador de futebol. Se você é alguém que está começando agora, você tem os seus R$2.000, não fique achando que vou começar rodando Nutra no mercado americano com os R$30 mil que eu peguei do meu seguro-desemprego. Cara, você vai falir. Você vai quebrar, vai ficar sem R$30 mil, sem emprego e não vai dar certo. Por quê? Porque rodar Nutra no mercado americano é jogar Champions League. Você é um jogador da categoria de base. Então, por exemplo, pegue esses R$30 mil e desenvolva uma habilidade. Ou comece um negócio pequeno. Por exemplo, pega esses R$30 mil e domina, por exemplo, a habilidade de edição de vídeos e começa a prestar esse serviço ou contrate outros editores de vídeo para prestar esse serviço. Então, assim, tô dando um exemplo dentro do meu universo, que é a edição. Claro. Mas, cara, o posicionamento seu como guru é impecável. É literalmente você saber se colocar dentro do seu nível de jogo. Eu falo para muito aluno, o cara chega assim, tô aqui com R$20 mil. Recentemente eu tive um caso de um aluno, tô aqui com R$20 mil e eu quero rodar Nutra. Falei, mano, você já sabe rodar tráfego? Sei. Sabe fazer copy? Sei. Sabe fazer criativo? Consumi todos os seus cursos e sei. Falei, ótimo. Quantas campanhas você já subiu? Eu já subi muitas de Nutra e tal. Na verdade, eu tinha 50, mas dos prejuízos que eu fui tendo, me sobraram só 20. Aí eu decidi entrar nessa mentoria sua para você me direcionar. É a famosa desfodeção da vida que o cara tá buscando. Aí eu virei e falei para ele assim, mano, você não tem a habilidade que você acha que tem. Você não é um jogador de Champions League. Você é um jogador de, no máximo, um Brasileirão Série A. Ou seja, você no máximo rodaria, por exemplo, uma oferta de info no mercado americano ou no mercado latino e teria sucesso, porque o risco é muito menor. Nossa. E aí, mesmo assim, acho pouco. Aí ele assim... Não, pra rodar info de $9 dá, velho. Info de $9 dá. Low ticketzinho. Low ticketzinho. Low ticket dá, vai. Low ticket dá. Tá, entendi. Low ticket internacional tu consegue com 8, 10. Com 8, 10 mil reais você consegue. Quer dizer que é bom? Não. Não, é só fazer a conta. Por exemplo, você vai testar 10 criativos, mais ou menos ali um ticket. Você vai R$500 numa rodada de teste. Então, faz sentido. Com 10 mil, você tem muito criativo para testar. Tem várias rodadas de teste. E outra, todos conectam. E outro, o mercado latino, ele é muito mais barato do que o americano para tráfego. Então, por exemplo, só que aí eu tive que dar essa paulada nele. Mano, você não é jogador de Champions League, velho. Você é no máximo um jogador de Brasileirão de Série A. E olhe lá se é aqueles que ficam no meio da tabela. Talvez você é um jogador ali de fundo de tabela. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, bota o seu chapéu de burro, porque você não é um gênio. E segundo, começa a jogar o seu nível de jogo, sem querer se comparar com o Mbappé e com o Neymar. E, cara, esse posicionamento que eu falei de guru que eu achei exemplar é o seguinte: isso mostra que você tem um objetivo por trás de resolver o problema também da pessoa que tá te pagando. Sim. Porque, cara, o que eu mais vejo assim no mercado, mano, é umas promessas tipo assim: se você não tiver resultado com isso, eu pago do meu bolso não sei quanto. Irmão, se o cara entendesse que não é só a promessa, é a covardia que você tá enfiando o cara. Sim. Porque às vezes o cara vende a porra da moto pra entrar no teu bagulho.
Sim. Às vezes o cara, sei lá, mano, parcela não sei o que pra entrar e não tem como pagar depois porque ele tá acreditando que ele vai ganhar a vida dele com você. Se você tem 18 anos e não aposentou seus pais, você é um merda. Não, vai tomar. Não, eu tenho muito... Tipo assim, ó, a única coisa que eu falo que eu garanto é... Se você chega, estuda e aprende a editar, eu garanto que eu vou colocar você numa operação foda. Mas aí é porque tem demanda e você tá gerando uma profissão, mas irmão. É muito foda-se. diferente, porra. Foda-se, tipo assim... Mas é diferente de eu falar que você vai ficar milionário se não te dou 6 conto, porra. Então, mas assim, ó... Eu garanto pro cara que eu vou colocar ele numa operação foda, por quê? Porque eu tenho networking, Sim, ele não tem. Exato. Perfeito. Então, eu sou a ponte que conecta o editor iniciante, o cara iniciante que começa a desenvolver essa habilidade com uma operação que precisa de um cara foda. Você tá virando um professor que você tá formando uma determinada skill no cara ali pro cara arrumar um trampo. Sim. É muito diferente, irmão, de você falar pro cara que você com seus 5 mil reais, você vai ficar multimilionário, vai dar de Porsche. Não. Só que assim, eu não vou falar pro cara, você é burro de acreditar numa porra dessa. Não é, mano. O que é foda é que é o seguinte, outros gurus não batem de frente pra combater essa merda desses negócios, entendeu? Perfeito. É um monte de pastorzinho que se diz cristão de verdade, mas que bate palma pra Edir Macedo. É isso que é o mercado digital. É. Então você tá vendo que a promessa do cara é lazarenta, que a promessa do cara é foda e você não faz nada. Quando eu vim me posicionar desse jeito aqui, eu não tenho mentoria aberta, não vou vender mentoria, não tenho curso, não tenho nada, mano. Eu não... Mas por quê? Porque eu sou contra? Não, porque eu não... Sei lá, não tenho paciência pra essa área, não é minha área, não tenho vocação. Só que o que é isso? É um absurdo que o mercado tá virando, pô. É um absurdo. Eu recebo mensagem lá que o cara manda assim pra mim: como que eu posso ser seu afiliado? Eu tenho 7 mil de caixa. É porque ele já ouviu em algum lugar que ele pode ser, tá ligado? Mas sabe o que acaba acontecendo? Vai acabar acontecendo nesse movimento de promessas cada vez mais agressivas, até pra quem faz lançamento, que a audiência começa a perceber e parar de acreditar. E aí a gente vê uma comparação do, por exemplo, Alex Vargas. Uhum. Quando você entrou no mercado? 16. Em 16, o Alex Vargas já estava lá vendendo a Fórmula Negócio Online. Perfeito. Entra na Hotmart agora, 2025, e procura lá na loja de afiliados. Fórmula Negócio Online. Tá lá entre os produtos mais vendidos. Por quê? Porque o Alex Vargas, ele não... Tá certo, ele ensina coisa pra caralho também, né? Mas ele não tá só... O ritmo de promessa dele não é eu garanto que você vai ficar milionário, que você vai fazer acontecer. Ele mostra a verdade. Cara, você vai aprender a fazer alguma coisa no digital. Você vai aprender a fazer canal dark, você vai aprender a fazer review no YouTube, você vai aprender a fazer blog, vai aprender a fazer tráfego. Tem tudo. Você vai aprender alguma coisa. Você vira full stack dentro do marketing digital. Isso. E você vai escolher o seu caminho ali dentro. Escolher a sua área. Então, assim, o cara, ele tá no mercado desde que o mercado começou. Acho que a Hotmart falou assim, bota o curso desse cara aí eterno. Porque o cara vende desde sempre, velho. Desde sempre. E o motivo disso é, ele não agressiva nas ofertas do tipo, olha, se você fizer, se você tiver 5 mil reais, você vai conseguir fazer 1 milhão rodando essa VSL validada que eu estou te dando e você vai ter acesso a essa VSL, você não vai precisar mexer em nada, você pode pegar os criativos do WikiHow, copiar e usar na sua VSL, que você vai fazer 1 milhão em uma semana. E se você não fizer, eu ainda devolvo o seu dinheiro. Aí passa uma semana, não devolve o dinheiro, o cara não consegue ter resultado, queima os 5 mil, pega um empréstimo de mais 10 e fica devendo e não tem resultado. Não, e é isso absurdo. Eu, por exemplo, eu falo pra galera, eu comprei mentorias já no mercado. E todas as que eu comprei, elas foram boas pra mim. Mas por quê? Porque desde o começo... Pela minha experiência já ter empreendido em outras áreas e com vendas, eu não vi o mercado da forma que eles falaram. Então eu falei, mano, o maluco tá metendo louco. Tá ligado? Mas assim, dá pra fazer. Quando eu vi o Fint lá, né, logo no começo, antes de lançar o Nômade Milionário, que ele já tava fazendo audiência no YouTube, que ele sentava com 2 minas do lado e fazia toda aquela pose de Lobo de Wall Street, do caralho é 4. Era o personagem. Era um personagem dele. Só que era lá no começo, no primeiro Nômade. Eu olhei aquilo ali e eu falei, tá, qual que é desse cara, mano? Aí eu entrei no lançamento pra ver. Quando eu entrei no lançamento pra assistir, ele falou daquele jeito. Não, vai vender os produtos, PLR, beleza. Aí eu falei, quanto que eu ganho numa venda de um produto? Ganho 100 reais, vai. Beleza, 100 reais. Se eu fizer 1000 vendas num dia, 100 mil no dia. Fechou a conta na minha cabeça na hora. Falei, tá, não quer dizer que eu vou fazer 100 mil no dia, mas eu falei que posso. Ali eu já me enfiei como um cara que ia estudar a parada de verdade.
Sim. Não tava mais preocupado com aquilo, eu tava preocupado em aprender o conteúdo necessário. E, cara, até hoje a minha base de copy é a porra do PDFzinho do Fint, mano. Daquela época. Por quê, mano? Qual que é o grande lance que os outros não entendem, mano? Quando você olha uma base de copywriter, são blocos, mano. Sim. Cada bloco tem uma função. É verdade. Se você não é um vendedor, você não entende o que funciona essas funções. Aí você fica sempre buscando o nome em chiclete, um mecanismo único. Aí quando inventaram aquele negócio, como que é? Não sei o que invisível. Como que chama aquela porra? Mecanismo invisível. Mecanismo invisível da VSL. Qual que é o mecanismo invisível da VSL? Da onde? Que é invisível, porque eu nunca vi. Tá ligado? Realmente é invisível. Tipo assim, ó. Por um lado, mano, eu entendo que essas coisas, elas são necessárias. Por exemplo, o nome chiclete. Eu, desde 2018, nunca precisei dar essa nomenclatura de nome chiclete pra, por exemplo, alguma coisa que eu coloco no meu anúncio pra gerar curiosidade. Por exemplo, esse é o segredinho das famosas. O segredinho das famosas, que era muito usado em 2018, o segredinho das famosas era o nome chiclete para gerar curiosidade. Agora, para você explicar isso para alguém que nunca ouviu falar de copywriting, talvez seja necessário ter isso. Agora, para fazer o copywriting de verdade, para mostrar para o cara, olha, é assim que se executa, é dessa forma que você vai fazer e que vai acontecer. Daí... existe a diferença entre você conseguir ensinar e fazer o cara aplicar e você levar isso como uma verdade absoluta de que funciona em qualquer cenário para todo mundo. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O grande problema não é você, por exemplo, falar que um nome que você coloca é um nome chiclete para grudar na cabeça das pessoas, para que a pessoa consiga compreender. E você falar que isso funciona, por exemplo, no mercado financeiro, no nicho de renda extra. Cara, você vai usar nome chiclete em nicho de renda extra, por exemplo, na maioria dos casos não vai funcionar. Funciona um robô do Pix, um bagulho assim. Como funciona... Não, funciona... Tipo, até que dá certo, mas não vai funcionar como funciona no nicho de saúde. Por exemplo, no nicho de saúde, você vira e fala assim, o truque do sal rosa. Você vai no nicho financeiro... Por exemplo, sei lá, você tem um curso de Bitcoin, você vai falar o truque do Bitcoin? O cara vai falar assim... Erro! Que truque do Bitcoin? Você é migué, pulou o seu anúncio e já era. Perfeito. Perdeu. Agora, se você sabe usar isso da forma correta, por exemplo, você já consegue mandar umas igual muita gente boa do mercado financeiro faz. Igual a Empíricos com 1 milhão rápido, os grandes... sei lá, 7 em 1, como é? 7... tipo, o segredo 135 para você fazer R$1 milhão em 3 ações com 5 anos de aporte. E aí, esses detalhes assim, tipo assim, a pessoa tem que saber analisar. Exige massa encefálica para ver o que performa dentro do nicho. Sim. A parada é pegar o que funciona em um nicho e achar que funciona em todos. Não funciona. E assim, na nossa época que não existia inteligência artificial acessível do jeito que é hoje, era muito mais complexo. Tu tinha que testar e gastar muito mais dinheiro. Hoje em dia, tu tem tudo pronto antes de começar a rodar. Você pode perguntar, inclusive, mandar um print de tráfego lá para saber se você está fazendo certo e o que otimizar. E você vai ter muita informação boa para realmente facilitar a sua vida. E aí as pessoas não utilizam, cara, nem um terço do que poderiam estar utilizando, só seguem o que o fulano fala para tentar pegar o famoso otário, seguir o efeito manada e, obviamente, cair em mais uma furada. Sim. Bom, estamos acabando, estamos encerrando. Marconi, pra galera te encontrar no Instagram ou te encontrar em algum meio de comunicação, como é que eles fazem? Cara, eu acho que a melhor forma de você me encontrar hoje é lá no Instagram, @MarconiRômulo, clicando no link da bio e entrando no nosso grupo Rap Nation. E aí eu acho que tá no grupo Rap Nation 9 ou Rap Nation 10, vai depender aí. Mas... toda terça-feira, às 20 horas, a gente tem as famosas calls do Rap Nation, que é uma call onde a gente não tem filtro, a gente literalmente mostra tudo o que está funcionando agora no mercado. Massa. Então, que tipo de criativo está funcionando para o nicho de constipação? A gente pega, pesquisa, faz, aplica todo o método e bacana, mano. E, por exemplo, qual é o formato de VSL que está virando para renda extra, para memória. Inclusive, eu já arrumei um monte de treta e inimigo. Inimigo não, mas os caras no mercado viram e falam assim, porra, você abriu minha VSL para 500 pessoas. Falei, mas estava escrito o seu nome na VSL? Ou se você tivesse lá na live, beleza, era só você me falar assim, cara, essa é minha VSL. Que eu saía da sua VSL, porra. Mas se você não está na live e o meu conteúdo é literalmente achar e mostrar isso pra galera,
vai ser exposto mesmo, não tem filtro. Você mandou pra mim outro dia ali. É tua, Perino? Pois é, ao vivo eu mandei mesmo. Por quê? A gente espiona, encontra, faz, mostra Claro. sem segredos, velho. Então, assim, deixo o convite aqui pra vocês. Para participar das calls do Rap Nation, toda terça-feira às 20 horas. Ah, mas lá nas calls você solta conteúdo, mas você vende o quê? Eu sempre ofereço alguma coisa. Não se preocupa que se você quiser comprar, eu tenho produto para te vender também. Porra. Mas também tem muito conteúdo de graça. Então deixa o convite aqui, vai lá no link da bio. E se você não encontrar o link da bio, é só você me chamar no direct e falar assim: Marconi, assisti o podcast da empresa independente e eu queria participar da call do Rap Nation, que eu vou te mandar o link do grupo pra você participar. Maravilha. Boa. Perino, pra galera te encontrar. @Matheus Perino no Instagram. É um cara tocando guitarra e cantando, não tenha dúvida, sou eu mesmo, beleza? E daqui a pouco vai ter mais coisas de marketing digital lá que eu vou começar a postar, cortes aqui do programa também, apresentação de call, que eu também acho legal pra caraca, que eu vou aparecer no Rap Nation lá e dar uma canja com você lá. Vamos fazer uma call do Rap Nation junto lá. Vamos dar a canja com você lá. Vamos lá. Ó, e é Matheus Perino, é ele mesmo e não é o Wesley Safadão. Não é. Não é o Luan Santana. Não é a Joelma. Não é a Joelma. É ele. Tá tudo bem. Meus lindos, @Gabriel Breyer, @Empresa Independente, vocês vão encontrar lá no Instagram. E é um prazer inenarrável estar aqui hoje com esse monstro que também faz parte da nossa operação, nos ajudando em toda a parte criativa. Então, se você tem alguma dor, alguma dúvida, eu não traria alguém que realmente não seja foda pra dentro da nossa equipe. Você sabe muito bem disso. E é por isso que ele tá aqui com a gente, tendo o nosso primeiro papo, nossa primeira troca de ideia no Papo de Escala. Seja muito bem-vindo e se prepare para mais conteúdos excelentes que nem esse. Marconi, obrigado, Valeu, meu lindo. mano. Romulus! Meu nego. É isso. Aê!